debater sobre esse tema que é tão importante quando a gente fala de direitos trabalhistas, né? Deixa eu só me apresentar. Eu sou o Dr. André Almeida, eu sou sócio da Almeida e Barreto Advogados, sou responsável pelo setor trabalhista do escritório, tá? A doutora Ingrid trabalha conosco também na seara trabalhista, tanto ela quanto o Dr. Lucas. O Dr. Lucas chegou recente com a gente, mas já tem demonstrado aí um excelente trabalho, né? A doutora Ingrid já está conosco há um pouco mais de um ano e a gente tem feito um trabalho muito árduo, muito sério para tentar sempre ter os melhores resultados aí para os nossos clientes. E a gente acha importante tratar, eu tenho conversado bastante com a doutora Ingrid e o doutor Lucas, e a gente acha importante tratar de alguns temas e esclarecer isso para os empresários e para a população de um modo geral, porque surgem muitas dúvidas em relação a alguns direitos trabalhistas. Essa vai ser a nossa primeira live, né? A ideia é que a gente faça as lives trabalhistas todas as quintas-feiras, tá? Mas no final dessa live eu vou dizer quais vão ser as próximas lives trabalhistas e aí posteriormente a gente vai entrar com algumas outras lives aí de notícias e de algumas outras searas do direito. Bem, nós vamos tratar hoje então sobre grávidas, né? Até onde vai o direito das grávidas? Bem, a gente bloqueou aqui os comentários, mas no final a doutora Ingrid vai desbloquear para que se alguém tem alguma pergunta possa fazer e se a gente puder responder, vai ser bem satisfatório para a gente sanar qualquer tipo de dúvida que tenha, que fique em relação a esse tema, né? Isso é um tema muito sensível, a gente tem que ter muito cuidado quando for falar de gravidez e relação de trabalho. Isso é um tema muito, muito delicado, tá? Eu sei da importância desse tema, né? Eu tenho 2 filhos, a minha esposa passou então por 2 gravidez. Nas 2 gravidez, ela continuou trabalhando normalmente até o 8º e quase 9º mês, né? Então eu sei da importância disso, eu sei dos cuidados que a gente tem que ter com a grávida, né? Já tivemos também no escritório 2 advogadas que passaram pela banca, que ficaram grávidas, e a gente sabe como isso muda a fisiologia feminina, né, em relação aos hormônios, etc. A doutora Ingrid, que está aí, tem 2 crianças lindas também, né, doutora? Então já passou por essa situação, sabe como isso é sensível e como isso é delicado, né? É verdade. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é que o empresário precisa evitar que a grávida trabalhe quando estiver nesse momento de gravidez, que ela evite de trabalhar fazendo muito esforço, né, carregando peso, em ambiente insalubre, em ambiente em que haja periculosidade. Então tem que ter realmente um cuidado maior com ela, né, para que ela consiga desenvolver todas as atribuições dela da melhor forma, em que não prejudique nem ela e nem o bebê, né? Mas que isso também não afete o desenvolvimento do trabalho dela dentro da empresa, né? Então isso também é muito importante, tá? Recentemente foi aprovada uma lei, que é a Lei 14.151, pelo Congresso Nacional, em que foi estipulado que o afastamento da empregada gestante das atividades presenciais de trabalho durante esse período de emergência na saúde pública na qual nós estamos vivendo. Então, o que isso quer dizer? Hoje, se uma empregada estiver grávida, ela deve ser afastada do ambiente de trabalho, tá? Ela deve ser afastada e o empregador deve continuar pagando o salário dela normalmente. Mas isso, gente, essa lei ela tem uma finalidade muito boa,
né? Muito plausível a finalidade dela, mas isso traz algumas outras questões, alguns panos de fundo que também têm que ser observados. Por exemplo, já me perguntaram, quer dizer, já vieram me falar, doutor André, se saiu essa lei que manda eu afastar as grávidas, eu não vou mais contratar mulher para minha empresa, porque corre o risco dela ficar grávida. Então, eu prefiro contratar homens. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da precarização do trabalho feminino, porque as mulheres lutaram tanto, durante tanto tempo, para se inserir no mercado de trabalho e ainda lutam por isso, pelo direito delas, que é totalmente plausível, e nós aqui na banca estamos totalmente de acordo com isso, né? Tanto é que a maioria das pessoas que trabalham na banca são mulheres, né? Não sei se por coincidência, mas a maioria são mulheres. Tirando os sócios, o doutor Lucas, o doutor Caio e os estagiários, todas as outras pessoas que trabalham na nossa banca são mulheres. E a gente dá muito valor ao trabalho delas, né? Elas são extremamente organizadas, né? Bem mais organizadas às vezes do que nós, né? E nos ajudam nisso. Então, as mulheres lutaram tanto por esse direito, e aí vem uma lei que talvez tenha um cunho muito bom, mas que no final das contas pode acabar prejudicando a mulher, por conta dessa possível discriminação que possa haver contra as grávidas, né? Desde o início, quando surgiu essa lei, eu e a doutora Ingrid debatemos muito sobre isso e falando sobre essa precarização do trabalho feminino, que a gente achava um absurdo. Não cabe a nós aqui dar a solução para isso. Quem tem que dar a solução é o Congresso Nacional, com uma modificação na lei, se for o caso, né? Mas não cabe a nós aqui dar solução para isso. O que nós temos hoje, então, é isso, tá? Se a empregada estiver grávida, ela precisa ser afastada do ambiente de trabalho, tá? Ela pode continuar exercendo o trabalho dela? Pode, mas em home office, tá? E aí eu queria abrir agora aqui para o doutor Lucas dar uma palavrinha para a gente. Nós temos alguns casos que nós tivemos aqui na banca que foram muito interessantes e a gente acha muito bom compartilhar com todos vocês. Um desses casos que o doutor Lucas acompanhou todo o processo, né, fez a defesa, fez a audiência, né, e tem acompanhado o processo, foi um caso que aconteceu antes dessa lei que determina o afastamento da grávida. O que aconteceu? Numa determinada empresa, a colaboradora estava grávida e aí ela pediu demissão, com receio de contrair o Covid, né? E o doutor Lucas agora vai explicar para a gente o que ela pediu no processo e qual foi o desfecho do processo, o que o Poder Judiciário entendeu sobre essa situação. Doutor Lucas, compartilhe com a gente essa informação, por favor. Doutor, obrigado pela palavra. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Lucas Santiago, sou advogado trabalhista aqui da Banca Almeida e Barreto, né? E como o doutor está falando, né, estive diretamente ligado, né, nesse caso específico dessa reclamatória que envolvia, né, os direitos pleiteados de uma grávida, que eles eram concernentes na estabilidade, né? Ela requeria uma indenização pela estabilidade ou mesmo a reintegração, e aí todas as verbas que são reflexas a essa estabilidade, né? Mas, em primeiro lugar, sobre o que o doutor falou, eu gostaria de dizer que, na minha concepção pessoal, eu também faço das suas palavras as minhas, né, no sentido desse paradoxo que existe, né, ou seja, dessa aparente contradição entre o que está sendo legislado e a realidade, no caso, especialmente das trabalhadoras, né? A gente sabe que toda lei ela é criada com um objetivo específico, né, no sentido de muito decorrente por causa no caso da atualização da sociedade, né, e dos problemas que a sociedade enfrenta. Então, às vezes, talvez assim nesse cunho de querer resolver um problema, outro seja criado, né? E isso é um debate muito extenso. Eu acho que a gente não vai conseguir, como o senhor falou, apresentar uma solução para isso,
né? Você vê que o próprio Congresso Nacional já é extremamente dividido, né? Tanto aqueles que são mais garantistas, né, relativo aos direitos das mulheres, né, como um todo, especialmente das grávidas, quanto aqueles que são mais pró-empresário, né? E aí realmente é necessário ter esse choque de ideias para que haja, né, realmente a formulação de leis eficazes para a proteção, né, da grávida, do nascituro, né, no caso da criança que está sendo gerada, e ao mesmo tempo não onerem as empresas a ponto não só de colocar elas em uma estabilidade fiscal, né, que eventualmente o fiscal ou tributária, né, eu digo assim, tenha a afetar não só o direito dessas grávidas, mas de todos os trabalhadores, né? Então, eu penso que no caso da lei específica, que é a 14.151, ela foi promulgada recentemente, mais especificamente agora em maio, né, de 2021, e muitos consideram que até em um momento tardio, uma vez que a pandemia já está, né, vigente aí praticamente há 1 ano e meio, né, tomando em conta que talvez tenha iniciado ali com maior força em fevereiro, março do ano passado, e somente agora, né, existiu essa promulgação aí dessa legislação. E aí, no caso específico que o senhor mencionou, só rememorando aqui, fazendo um breve resumo, na verdade foi justamente isso, né? Uma trabalhadora que, ano passado, afirmou que se sentia nervosa ao ter que pegar ônibus, ou ter que, no caso, ela trabalhava como caixa, né? Então ela tinha relativo contato, né, com o público. E aí ela alega que por conta disso achou melhor ficar em casa ou tentar se afastar pelo INSS, esse foi o caso. A licença não foi aceita pelo INSS, uma vez que, nas palavras da autarquia previdenciária, não foi reconhecido nenhuma doença, né, ou causa de afastamento, tanto pelo Código 31, que seria uma doença comum, ou algo relacionado ao trabalho, que seria pelo Código 91. E aí ela ficou nesse limbo, né, de se recusar a voltar para o trabalho, né, e ao mesmo tempo havendo solicitando da empresa alguma posição sobre o tema, e a empresa até ofereceu a transferência dela para um setor mais privado, né, que seria o financeiro, para que ela não realmente estivesse ali com um contato muito grande com o público. E aí a trabalhadora preferiu pedir demissão, né, fez uma carta de demissão, explicou que realmente não voltaria mais, e essa demissão foi acompanhada por toda a empresa, né, no sentido assim de realmente questionar se era isso que a grávida queria, né? E havendo essa confirmação, essa demissão acabou sendo homologada no sindicato, né? Doutor, deixa só ele fazer uma observação aqui em relação a isso que o senhor está falando, né? Aqui na banca, aqui no Almeida Barreto, normalmente nesses casos de pessoas que têm estabilidade, nós sempre sugerimos que a homologação ela seja feita no sindicato, tá? Então, o doutor sabe muito bem que não é necessário mais, né, doutor? O senhor que trabalha, que atua no sindicato, fale um pouquinho aí pra gente, mas a gente sempre indica que seja feito, quando se tratar de casos de estabilidade, que seja feito juntamente com o sindicato a rescisão contratual, né? Excelente questão. Era isso que, inclusive, eu ia agora assim, expor assim, de uma forma mais detalhada. E isso serve tanto, no caso, para as grávidas, né, ou conhecidos, pessoas que conhecem grávidas que estão nos assistindo, quanto empresários, né? Esse cuidado recíproco que essas partes têm que tomar. Né? No caso da grávida, porque existe, e isso foi alvo de muitas conversas entre nós aqui da banca, do setor trabalhista, quando a gente vai analisar a jurisprudência sobre o tema, né, alguns precedentes, nós notamos que muitos colegas e até muitos julgadores eles partem do pressuposto, no caso de que a estabilidade gravídica, né, que vem ali em todo o período de gestação e ela se estende até após 5 meses, no caso, né, do parto, é um direito absoluto, né, e completamente intransponível. Quando, na verdade,
o TST ele não tem considerado dessa forma. E aí que entra a questão da homologação sindical. Porque o problema todo começa nesses casos específicos de pedido de demissão e aí depois com o ingresso dessa reclamatória trabalhista, normalmente pela seguinte argumentação: a grávida afirma que ela sofreu algum tipo de coação, né? Ou que ela foi obrigada a pedir demissão, ou que ela não tinha escolha a não ser pedir demissão porque ela se sentia em risco, né? E aí isso vale também para todas as orientações que o senhor já deu, no sentido de que é responsabilidade do empregador propiciar, né, um ambiente de trabalho que não seja insalubre, justamente no sentido de que a grávida se sinta segura, né? E a empresa tenha como comprovar que sempre proporcionou aquele ambiente para ela, né? Ou seja, um ambiente apto, né? Ali respeitadas as limitações. Então, como essa argumentação normalmente ela permeia esses casos de reclamatória, a homologação sindical é a forma mais segura, em que pese ela não seja mais obrigatória, mas é a forma mais segura da empresa se resguardar, né, de eventual alegação de algum tipo de coação, né? A gente sabe também que a coação pelo direito brasileiro, né, ou seja, quando existe alguma alegação de vício de vontade, cabe à parte, né, que se sentiu coagida provar. Então, nessas reclamatórias, normalmente se incumbe a trabalhadora grávida que prove que ela foi forçada, né? Através de testemunha, através de documentações, né? E para a empresa, quando existe a homologação sindical, basicamente é algo que não tem realmente como ali você fazer provas contrárias, uma vez que lá do sindicato... Sim, isso dá uma tranquilidade, né, para a empresa, né? Dá uma segurança maior para a empresa, né? Exatamente. E é exatamente essa a nossa preocupação, né? De deixar o empresário tranquilo quando for fazer um desligamento desse, né? Porque normalmente ele se sente também um pouco, como é que eu posso dizer? Ele se sente um pouco receoso, na verdade, com um pouco de medo de fazer esse tipo de desligamento, né? E a gente justamente indica que essa homologação seja feita no sindicato, que é para que o sindicato comprove que não houve a coação, né, o vício de consentimento, como o doutor Lucas está falando, né? Isso dá uma segurança para o empresário, isso deixa o empresário mais tranquilo, e isso também, doutor, nos ajuda quando a gente vai fazer a defesa de um processo. Porque por mais que no futuro ela entre dizendo que ela foi coagida, a gente tendo esse documento homologado no sindicato, isso dá uma força maior para a nossa defesa no momento de fazermos ela e no momento de apresentarmos em audiência. Perfeito. É só importante essa colocação, eu gostaria até de adentrar um pouco mais nesse assunto, nesse sentido. Isso serve, inclusive, também, especialmente para as grávidas, né? É preciso que a gente explique aqui a todos que estão assistindo que não é de forma alguma a intenção de qualquer um dos que estão falando aqui, né, fazer as vezes da empresa, né? Não é isso, pelo contrário. O que acontece, na verdade, justamente por conta desses precedentes, alguns precedentes que ainda existem, né, e são minoria hoje em dia, que afirmam que é um direito absoluto, intransponível, irrevogável, né? E acaba assim, a situação de que às vezes as grávidas são mal orientadas, tanto por pessoas leigas, quanto até por alguns colegas assim, talvez um pouco mais propensos nessa tese. E aí a grávida vai lá, né, pede demissão, achando que depois ela vai ter sucesso numa reclamatória trabalhista, quando não é bem assim. É importante dizer que o dispositivo legal, que é o artigo 10 do ADCT, que tem força constitucional, né, e ele estabelece a questão da estabilidade, ele não revoga a possibilidade de rescisão. Né? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro, nem no Código Civil, nem no Código Trabalhista, nem em qualquer outra lei, qualquer tipo de instrumento que vede rescisão contratual. As partes elas têm autonomia. Né? Então a lei ela veda que haja uma dispensa sem justa causa, né? É importante que fique esclarecido isso,
E a contrário sensu, ela autoriza que haja uma demissão por justa causa, ou seja, a grávida está sujeita às penalidades ali do artigo 482 da CLT, e ela também tem o direito de pedir demissão. Né? Ou seja, imagina, na situação hipotética de que, por algum motivo, realmente a grávida não quer mais trabalhar ali, e aí ela encontra uma oportunidade melhor de trabalho, né? E ela tem a autonomia de dizer se quer continuar naquela empresa ou não, inclusive abrindo mão da estabilidade, né? Também não há que se falar em um direito intransponível, né? Existe essa argumentação de que, por ser um direito do nascituro, a grávida não poderia ali fazer a renúncia, quando na verdade o TST não tem entendido dessa forma, né? Então é bom fazer esse parâmetro e explicar, né, que isso é uma orientação que serve tanto para as trabalhadoras, né, nessa posição, quanto para os empresários, né? Uma para não se assim se basear realmente em uma visão passada, né? Ou seja, que no judiciário não tem dado mais certo, a exemplo da ação que o senhor comentou, onde no caso os clientes, né, substituídos aqui pelo escritório tiveram êxito, né? Inclusive eu digo os empresários, né? Inclusive com uma condenação expressiva, né, em honorário de sucumbência, no importe de 10%. Então, eu creio que toda essa questão, esse esclarecimento, né, ele é salutar, especialmente, na verdade, para a grávida. Né? Legal. Nesse sentido, assim, para que não haja uma confusão e realmente ache que, de qualquer jeito ali, ela vai conseguir o direito à estabilidade depois. Isso aí. Perfeito. E como é que foi o desfecho desse caso, então, doutor? Ela pediu demissão, nós solicitamos que a empresa fosse fazer a rescisão no sindicato, a rescisão foi feita e homologada perante a autoridade sindical, e ela pediu aí a anulação desse pedido de demissão, e ela pediu a estabilidade dela, né? E o que o Poder Judiciário entendeu sobre o tema? Como foi a decisão do juiz em relação a isso? Nesse caso em específico, doutor André, ainda tinha um agravante. Como todo esse pedido de demissão, né, que fora feito, foi feito anteriormente a essa legislação que a gente está fazendo, que é a 14.1 de 2021, que agora é de maio, não tem 2 meses praticamente, né? Não havia que se falar nem na obrigação, até então, da empresa, né, em afastá-la. Então, como a coação que foi suscitada no processo foi nesse sentido, de que ela não se sentia bem para vir trabalhar, né, a ponderação que foi feita pela magistrada, né, que julgou o caso, e diga-se de passagem, muito bem fundamentada, né, porque na sentença específica que a gente está falando, né, não se notou nenhum tipo de ativismo judicial, mas a estrita observância da lei, né, e eu até vou parafrasear uma frase que estava na sentença, que era mais ou menos o seguinte, né, que ela fala que, não obstante ser um motivo justo, né, que tivesse a empatia daquele juízo quanto ao motivo, não pode a empresa, né, sozinha, arcar com esses ônus de um pedido de demissão que foi feito sem coação, de um limbo de legislação por ausência de uma atitude do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo, né? Então não seria justo que a empresa arcasse com esse ônus. Então o pedido que foi feito de estabilidade foi negado, né? E, naturalmente, todas as verbas que eram decorrentes dali, né, porque a gente sabe que um pedido de estabilidade tem reflexos muito grandes, também foram negados. Então, foi uma sentença totalmente improcedente e na qual houve a condenação, no caso da trabalhadora, da colaboradora, né, ex-colaboradora, em honorário de sucumbência. Perfeito. Eu acho importante a gente esclarecer aqui, em cima do que o Dr. Lucas falou, 2 coisas. A primeira é a seguinte: empresários, tenham cuidado e observem a convenção coletiva do sindicato. Porque, apesar da banca orientar que esse tipo de rescisão seja feita perante o sindicato, algumas convenções coletivas obrigam isso, em caso de estabilidade, que seja feito perante o sindicato. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que observar quando for fazer a demissão,
de algum colaborador que tem estabilidade, seja qual for o tipo de estabilidade, gravídica, acidentária, representante sindical, não importa qual é o tipo, observem a convenção coletiva de trabalho. É importante que o RH da empresa tenha essa convenção em mãos para, quando for tratar de um caso desse, observar o que tem escrito na convenção. E, para os nossos clientes, o que nós fazemos? Nós sempre pedimos que eles nos mandem essas convenções coletivas. A gente sempre tem a convenção coletiva em mãos e a gente sempre observa os ditames dessa convenção coletiva quando a gente vai orientar nossos clientes em algum caso, seja de estabilidade ou não. Tá? Um outro ponto que eu acho importante que o Dr. Lucas tratou, e aí depois, doutora Ingrid, já vou passar a palavra para a senhora, é a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho, da justa causa ou de qualquer outro tipo de estabilidade, da grávida ou qualquer outro tipo de estabilidade, a rescisão de contrato de trabalho por justa causa. Então, não é porque a pessoa está grávida ou não é porque ela tem uma estabilidade que ela pode fazer o que quiser no emprego. Nós temos que observar o artigo 482 da CLT, que elenca as faltas graves que podem justificar uma justa causa. Tá? Então, temos que observar isso. As pessoas que têm estabilidade podem sim pegar a justa causa, tá? Mas isso tem que ser observado com muita cautela. Tá? A gente tem que observar isso com muita cautela, tem que guardar o máximo de provas possíveis para que a gente aplique uma justa causa. Porque em qualquer processo de justa causa, a obrigação de comprovar que a justa causa é correta vai ser sempre da empresa. O ônus da prova ele se inverte. Né? Então é importante a gente destacar isso. Bem, e aí tivemos também outro caso interessante, também antes dessa lei, da lei 14.151, em que a doutora Ingrid participou. Né? Eu vou pedir que a doutora Ingrid comente o caso conosco, tá? Um caso bem interessante, de um contrato de mão de obra temporária, tá? Em que a trabalhadora estava também grávida, e eu vou pedir que a doutora Ingrid comente o caso e comente, doutora, se possível, como que o Poder Judiciário vem entendendo esses casos de contrato de trabalho por tempo determinado e a gravidez. Tá? Se a senhora conseguir ainda comentar sobre isso, seria muito bom para esclarecer para as pessoas, né, como que o Poder Judiciário vem entendendo sobre isso. Obrigada, doutor André. É um tema muito interessante o de grávida, né? Até porque há alguns anos achávamos que o direito à estabilidade gravídica era absoluto. E como muito bem o doutor Lucas falou, o tempo foi fazendo com que nada se torne absoluto. Então, precisamos estudar caso a caso e verificar a legislação que melhor se enquadre naquele caso. O caso que nós vamos comentar agora é de uma trabalhadora temporária, né, que entrou na justiça pedindo a estabilidade gravídica. E para a gente adentrar, nós precisamos explicar a súmula do TST A244, que mitigou a estabilidade gravídica nos contratos por prazo determinado. Temos duas turmas do TST abordando sobre a mesma súmula. A turma quarta, quarta do TST, ela flexibilizou a estabilidade, afastando o direito quando o contrato de experiência atingir seu termo. Ou seja, quando o contrato se finalizar, realmente não há a aquisição do direito à estabilidade gravídica. O outro ponto que eu acho muito interessante que comentemos aqui é que, para ser deferida essa estabilidade, tem que haver a necessidade da intenção, pelo menos, e que isso seja comprovado no processo, da continuidade da relação empregatícia. A continuidade da relação empregatícia, para haver a estabilidade, tem que ser muito clara. Se não houvesse, se a trabalhadora não conseguir deixar isso comprovado,
ela não vai ter o direito à estabilidade. Afinal, como o próprio TST fala, que quando uma trabalhadora é contratada na experiência, ela tem a ciência que pode ou não permanecer no caso. Já a 7ª turma do TST disse que a estabilidade gravídica A, para que o direito à estabilidade gravídica é visto quando o contrato ainda estiver em curso. Diferentemente do que o que acontecia antes. O TST e o STF, eles divergiam um pouco. E agora não. A gente pode verificar que o TST está reforçando o entendimento do STF. Ou seja, para que haja a necessidade do reconhecimento da estabilidade, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos. Porque se não houver o preenchimento desses requisitos, o direito à estabilidade gravídica não é absoluto. Ou seja, a empregadora, ela precisa comprovar que a concepção se deu no curso do contrato de trabalho, que a rescisão foi abrupta e que a rescisão se deu sem justa causa. Além do que, o colegiado do TST já bateu o martelo, já pacificou e disse que não há estabilidade gravídica para contratos temporários, que foi o tema do nosso processo, que tramitou, que nós defendemos a empresa aqui na banca, e que a trabalhadora dizia que, por causa da súmula, antes da formulação, e eu pediria que o doutor André, por favor, pudesse comentar, porque é uma súmula de 2012 e o TST meio que reformulou para que o direito da estabilidade não fosse absoluto. Não é, doutor? O que eu acho interessante, doutora, nisso, é que o direito, e o que me deixa assim apaixonado pelo direito, é que o direito ele é muito dinâmico. Ele está o tempo todo mudando, a gente tem toda hora leis novas, a gente tem toda hora entendimentos novos, inclusive numa mudança de um ministro, né, de alguns ministros, de uma renovação dos ministros dentro do tribunal, isso muda completamente a interpretação da lei, né? Então, só para exemplificar, eu comecei a advogar em 2005, e quando eu comecei a advogar, de 2005 a 2012, a grávida, no período de experiência, ela não tinha estabilidade. Quando chegou em 2012, eles mudaram o entendimento e falaram, olha, período de experiência tem estabilidade sim, ponto. E aí ficou vários anos dessa forma. E agora, me parece que está tendo uma divergência dentro do próprio tribunal. Uma turma diz que pode, outra turma diz que não pode, que tem estabilidade, outra turma diz que não tem, né? Então, até a gente ter um desfecho final disso, é importante que você sempre esteja amparado e pedindo auxílio de um advogado, porque muitas vezes o entendimento que você tinha há um ano atrás, que era regra, que era lei há um ano atrás, hoje não é mais, né? E a gente já viu aí na banca alguns clientes quererem fazer as coisas por conta própria, porque há um ano atrás a gente tinha dito que era para fazer dessa forma. Aí passou um ano, dois, o cliente continuou fazendo da mesma forma. E aí, quando ele veio com a gente, depois de 1, 2 anos, falou, eu continuei fazendo da mesma forma. Eu falei, cara, não pode mais. Tu tem que me consultar antes, porque agora já mudou tudo. Já não é mais dessa forma, né? Então, o direito ele é muito dinâmico. E essas questões, elas vão mudando, o entendimento vai mudando dos tribunais, conforme a gente vai tendo a renovação, né? Dentro do próprio tribunal. Porque no direito, tudo é interpretação da lei, né? É como você interpreta a lei, né? Inclusive na faculdade, inclusive na faculdade a gente tem, só para esclarecer para o público, a gente tem uma matéria que chama hermenêutica jurídica, que são as formas de interpretação da lei. Nós temos várias formas de interpretação da lei. Então, você não pode olhar para uma lei
interpretar ela somente literalmente, né? Foi como o doutor Lucas falou no início, você tem que ver o motivo da criação da lei. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando sai uma lei é olhar os motivadores que ensejaram esse projeto de lei, o legislador fazer esse projeto de lei. O que incentivou ele, por exemplo, a fazer a lei que determina que as grávidas fiquem em casa nesse momento de emergência na saúde? Então, isso é interessante a gente olhar, isso é interessante a gente interpretar, porque o entendimento dos tribunais, como eu falei, ele vai mudando. E a doutora Ingrid está aí comprovando isso agora, né? É verdade. Eu gostaria só de fazer um parâmetro, até para corroborar o que o senhor está falando, e ainda assim, mesmo, né, com todo esse estudo, ainda há, né, esses constantes paradoxos entre as leis, né? Eu vou fazer só uma ponderação, só a título de exemplo. Por exemplo, a gente estava falando aqui da Lei 14.151 de 2021, de maio de 2021, né? Uhum. Que aí, como já todo mundo está sabendo, trata da necessidade de levar a trabalhadora para casa, grávida, né, de modo que justamente, que ela exerça o seu trabalho, se possível, de home office, e se não tiver compatibilidade, ela tem que ficar em casa do mesmo jeito, né, sem prejuízo de sua remuneração. Mas em abril desse ano, né, foi promulgada a medida provisória 1045, que ela trata que é aquela velha medida provisória que ela vem sendo renovada sempre, da suspensão e redução de contratos de trabalho. Né? E aí fazendo esse parâmetro entre as duas. Nessa MP, que trata de um mês atrás, da lei que eu citei, ela traz a possibilidade do empregador, né, fazer ou a suspensão ou a redução, inclusive da gestante. Né? O artigo 13 dessa medida provisória, ele é bem claro, né, que também se aplica à gestante. E aí fica a ponderação, e os especialistas não entraram em consenso ainda, né, sobre o que aplicar então. Porque é possível, nesse cenário, ou você afastar a grávida com remuneração integral, e se ela não tiver compatibilidade, no caso de trabalhar de casa, ficar sem trabalhar, recebendo a remuneração, ou a empresa também pode fazer a suspensão do contrato de trabalho. O que, nesse caso, seria mais benéfico. Né? Por exemplo, seria mais benéfico para a empresa, no sentido de que o governo, né, traz, no caso, esse custeio, né, e a redução também. O governo arca com o custeio. E aí? Então, tem alguns... A gente tem um conflito de leis, né? Exatamente. A gente tem um conflito de leis aí, né? Isso. Tem alguns especialistas que falam, mas não tem como aplicar a MP, porque a norma ulterior, que foi a 14.151, ela é mais benéfica. Mas isso é uma opinião. Então, realmente, fazendo das suas palavras de novo, as minhas, não tem como, especialmente o empresário, fazer a aplicação crua dessa legislação na empresa dele, sem, pelo menos, assim, uma curta análise jurídica, né, no sentido de evitar que essa aplicação, depois que mesmo os legisladores não se entendem, né, depois que gere aí um problema pior, né, pecuniário para a empresa. Então, só essa e isso, doutor, isso é interessante, só para descontrair aqui um pouco, isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas ligam para a gente, mas eles já ligam com a solução, né? Porque eles já ligam assim, olha, doutor, eu googlei aqui, eu botei no Google e eu já vi que é assim, 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 e não é bem assim, porque ele só viu uma parte da lei, né? E quando a gente está tratando de conflito de lei, talvez ele tenha lido uma só, ele não lê o outro lado. Sim. E aí ele não sabe como que o Poder Judiciário está interpretando isso, né? Então, o empresário tem que ter muito cuidado quando for pesquisar no Google, porque o Google traz sim informações, né? Mas essas informações elas têm que ser analisadas por um especialista, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Não adianta também você ir para o médico e já chegar no médico dando seu diagnóstico, porque você já olhou no Google, né? E é mais ou menos assim que eles fazem com a gente, né? Eles já chegam dando a solução. Doutor, eu quero que o senhor entre com mandado de segurança para isso, para aquilo. O cara já vem com tudo pronto, né? Então, não é verdade. Assim, né? E só para complementar o que os doutores estão falando,
E já há alguns processos em tramitação e alguns já decididos em que o magistrado de primeira instância já bateu, já disse, olha, não cabe o uso da MP e eu confesso que eu ainda não vi nenhuma decisão de segunda instância ou mesmo até do TST, apesar de ter procurado, dizendo se cabe ou não a suspensão. E assim, o que a gente tem visto hoje é que a grande maioria dos magistrados diz que não cabe. Por quê? Porque a lei disse afasta. Afasta para home office, afasta. E se a atividade não pode? Então, assim, cabe ao operador do direito, que neste caso somos nós, a interpretar da melhor forma as novidades legislativas que nos são postas sem uma explicação prévia da forma que devemos ou não utilizá-las. O que a gente sempre faz aqui na banca, doutores, e vocês sabem muito bem disso, nesses casos, a gente faz uma análise de risco, né? E encaminha para o cliente essa análise de risco, dizendo, olha, se você tomar esse posicionamento, as consequências podem ser essas e aquelas outras. Mas se você vier por esse outro lado, terão outras consequências, que podem ser essas e essas outras. Né? Então a gente faz essa análise de risco e deixa o cliente muito bem à vontade para que ele escolha qual lado que ele vai seguir quando a gente está diante desse paradoxo, de que você não sabe qual é o lado correto, né? A gente não tem como dar certeza para o cliente quando a gente trata de um conflito de leis, né? É diferente de quando a gente tem uma súmula vinculante, né, do STF, como a gente tem uma súmula do TST que já vem há anos no mesmo sentido, a gente tem como dar uma segurança maior. Mas quando a gente consegue dar essa segurança, o que a gente faz é analisar riscos e mostra para os clientes quais são as consequências de uma ou outra, né? Opa, eu acho que está falhando o áudio do doutor André. Eu estou aqui. Ah, tá. Falhou um pouco, doutor. Agora voltou. Então, doutora Ingrid, continue só falando desse caso da temporária. Qual foi o desfecho desse caso? Peraí, vamos lá. A trabalhadora era temporária dentro de uma empresa, né? E ela entrou com um processo solicitando a estabilidade dela. O contrato de trabalho já tinha se encerrado, pelo tempo dele, né? Ela estava grávida e ela entrou com um processo pedindo a estabilidade dela. O que foi que o Poder Judiciário decidiu nesse caso específico, doutora? Doutor, eu só queria voltar um pouquinho para a gente explicar quais foram as argumentações dessa trabalhadora. Ela disse que, de acordo com a súmula que nós mencionamos, deveria haver a modificação do contrato de trabalho temporário, que é um contrato de trabalho com prazo determinado, para contrato de trabalho por prazo indeterminado. É isso que a gente está a todo momento aqui na live dizendo. Hoje, com a evolução do direito, nenhum direito é absoluto. E óbvio que nesse caso a estabilidade gravídica também não é. Por quê? O que o juiz, neste caso, entendeu? Que como é um contrato que tem começo, meio e fim, o fato dela ficar grávida não torna esse direito absoluto e a gravidez não tem que transformar de prazo determinado a prazo indeterminado. E nós aqui na banca tivemos acesso, porque é uma coisa que eu tenho que dizer, que aqui a gente tem a liberdade de dialogar, de conversar, e isso que nós estamos fazendo aqui na live é o que nós sempre fazemos na banca, sentamos, conversamos e chegamos a um denominador comum, né? Como a gente diz, 3 cabeças pensam muito melhor do que uma só. Então, assim, nós usamos esse nosso espaço de conversa e nós chegamos a encontrar essa decisão do TST que diz não. Contratos por prazo determinado,
principalmente os contratos temporários, não tem direito à estabilidade gravídica. Por quê? Porque a obreira já sabe o dia que vai acabar. Ah, doutora, mas não é a mesma coisa do contrato de experiência? Não, porque o contrato de experiência você pode ou não continuar no trabalho. Diferente do contrato temporário. Contrato temporário, você sabe o dia. 28 de agosto de 2021 acabou seu contrato e pronto. E foi isso o que o TST entendeu. Não é porque a obreira ficou gestante no curso do contrato, do pacto por contrato determinado, que automaticamente aquele contrato de determinado viraria indeterminado. E aí até o nosso colega, que eu já vi que está assistindo a nossa live, um abraço, colega, ele foi ao 2º grau dizer que o TST ainda não tinha finalizado a votação e nós conseguimos comprovar que o TST finalizou a votação e mantivemos a improcedência do primeiro grau. Legal, até ótimo. Porque, desculpa, doutor André, até porque a mudança dessa determinação meio que mitigaria, meio que deixaria frágil a segurança jurídica das relações de trabalho. Exatamente, doutora. Exatamente. Bem, vamos abrir então para... Antes de abrirmos para as perguntas, deixa eu só fazer um comunicado para vocês. Nós vamos fazer... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Ok. Nós vamos fazer nós vamos fazer lives semanais para tratar de alguns temas bem interessantes. E eu já quero fazer o chamado para que você esteja também presente na nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira que vem. Todas as quintas-feiras nós teremos as lives. E na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre delivery e motoboy. Existe vínculo empregatício deles com a empresa? Uhum. Não existe. Como a Justiça do Trabalho tem entendido esses casos? A Justiça do Trabalho tem reconhecido o vínculo ou não tem? Né? E o que você, empresário, pode fazer para minimizar os riscos no seu empreendimento em relação a esse tipo de trabalho? Tá? Então, a nossa próxima live vai ser sobre esse tema. Teremos algumas outras que serão sobre contrato de trabalho terceirizado, que a doutora Ingrid acabou de falar, contrato de trabalho temporário e terceirizados, né? Que nós vamos tratar também. E vamos falar também ainda da importância do acompanhamento nas perícias judiciais. Tá? Já falei com o engenheiro de segurança do trabalho, o Dr. Tony Erison, que além de engenheiro de segurança do trabalho também é advogado, né? Perito judicial, e ele vai estar presente, ele já topou, vai estar presente nas nossas próximas lives para tratar sobre a importância do acompanhamento nas perícias judiciais, para tratar sobre as mudanças nas NRs que nós tivemos recentemente, para falar de PPP, PPRA, PCMSO e etc. Né? Então, o doutor... exatamente. O doutor Tony Erison vai estar conosco, né? Vai ser um prazer tê-lo conosco, discutir com ele isso. É uma pessoa que tem uma vasta experiência dentro do distrito industrial em relação à engenharia de segurança do trabalho, né? E que eu tenho certeza que vai contribuir muito para essa próxima live. Além dessa, nós vamos ter várias outras, e não só lives. O escritório não trabalha só com o direito do trabalho, tá? Então, a gente vai ter outras lives que nós vamos tratar de outras searas e de outras notícias importantes, de outras decisões importantes que nós temos aí dentro do Poder Judiciário, questões tributárias, questões cíveis e assim por diante. Né? Então, doutora Ingrid, eu gostaria que a senhora abrisse aí para os comentários e a gente verificar se tem... Nós temos mais 10 minutinhos, tá? Então, para nós verificarmos... se tem algum questionamento, se tiver algum questionamento, a gente está aqui disposto para sanar.
E de antemão queria agradecer aí a participação de todos, né? Todas as pessoas que estiveram conosco durante esse tempo. Eu acho que foi um tempo muito produtivo, né? Como a doutora Ingrid bem colocou, a gente está fazendo agora essa live, mas isso que nós estamos fazendo aqui é uma questão corriqueira dentro da banca. Isso é uma coisa que nós fazemos diariamente, né? Diariamente nós estamos discutindo casos juntos para encontrar sempre as melhores soluções. Eu vi que surgiu aqui uma dúvida, e eu posso pedir a excusa aí da doutora para responder. E a À dúvida é a vontade, seguinte: doutor Lucas. referente à lei de afastamento da gestante, se ela quiser voltar, ela pode para as atividades normais? É uma excelente pergunta, inclusive. Vou tentar responder aqui antes que acabe os minutos da live. Na verdade, ela não pode, tá? E não deve. Por quê? E isso, no caso, é uma imposição feita tanto à empregada quanto ao empregador. A lei, a princípio, ela não estabelece nenhuma punição, no caso, para a empresa, assim, imediata, né? Que não cumprir com essa determinação de mandar gestantes para casa para que seja feito o trabalho em home office. Ou, caso não tenha compatibilidade, que ela fique em casa sem a remuneração. Mas, apesar de não ter uma punição específica, né, a gente sabe que, no caso, se por parte da empresa não houver essa determinação, né, se considera como uma falta grave da empregadora, tá? E aí cabendo, inclusive, a rescisão indireta por parte do empregado. De outra parte, a recíproca também é verdadeira. Caso a gestante ela se recuse a ser afastada, né, a jurisprudência tem entendido, apesar de que é uma jurisprudência bem curta, né, eu digo assim, muito recente, mas ela tem entendido que também seria caso de uma justa causa por parte da empregada, né? Então, respondendo, se a empregada se recusar a se afastar nos termos da lei, ela pode ser punida, né, por causa dessa falta grave, inclusive com demissão por justa causa, tá bom? Então, as Exatamente. gestantes não podem se recusar a se afastar de forma alguma. Exatamente. Não sei se o senhor está conseguindo ler a pergunta, doutor. Estou lendo aqui agora Ah, uma. perfeito. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu não sei, foi essa pergunta que o senhor respondeu, eu caí, tá? Minha conexão ficou ruim. O senhor respondeu qual pergunta aí, doutor? É referente à lei de afastamento da gestante. Se ela quiser voltar, ela pode para as atividades normais? Ah, ok, ok. Tem mais uma pergunta aí? Não estou Eu conseguindo estou ver, doutor. tentando. Tem mais uma pergunta. Se contrata uma funcionária já grávida, sabida por mim que ela terá estabilidade e ao nascer o bebê, mesmo que menos de um ano, terá direito à licença maternidade? Bem, se você contrata uma colaboradora que já está grávida, ela vai ter estabilidade no emprego, sim, tá? Ela vai ter estabilidade normalmente. Ela entra grávida e ela vai ter estabilidade dela, tá? Até 5 meses depois do nascimento da criança. Eu acho que seria essa a pergunta. Espero que tenha conseguido responder a ela. Tem mais alguma pergunta, doutora Ingrid? Concordo, doutor, concordo. Inclusive, só explicando que a estabilidade, né, isso, talvez essa explicação sane esse gênero de dúvida, só rapidinho, porque eu sei que a live já está acabando, mas na verdade ela se presta justamente a evitar uma dispensa discriminatória, né? Esse é o status de criação da estabilidade. Porque é sabido que a trabalhadora não vai conseguir desempenhar suas atividades normalmente. E que, com base nisso, a empresa vai ter um dispêndio maior. Então, o objetivo do legislador, né, e até o legislador constitucional, foi justamente evitar, no caso, que
da grávida, né, tendo o seu filho, acontecendo o parto, ela seja sumariamente desligada, né, e aí você criaria um problema assim social gigantesco, né, especialmente para essas crianças que estariam nascendo. Então, sim, eu entendo também que ela tem É, estabilidade. sim, sim. Perfeito. Bom, pessoal, eu acredito que a conexão, tanto do Dr. André quanto da doutora Ingrid, esteja instável, né? Eu não sei se a minha, como é que tá, se vocês estão conseguindo ouvir, Eu acho mas que já agora, Lucas. diante do, né, eu pelo menos não consigo ver mais nenhuma pergunta aqui, e Lucas, só tem fazendo, mais uma tem mais uma da, pergunta? da dona Carla Daniela, que ela está perguntando. Então, as empresas, nesse momento, não estão contratando grávidas. E se não houver possibilidade de um trabalho remoto, Tá, a pergunta é se as empresas não estão contratando grávidas na hipótese de inexistência de um trabalho remoto. de um trabalho remoto, isso. Olha, pois isso aí, na verdade, é uma questão mais social, né, mais fática do que jurídica, né? Isso vai de cada empresário. Lembrando que jamais isso é uma vedação, né? Pelo contrário, né? A gente tem que lembrar que a empresa em si, ela cumpre um papel social no caso, no país, na sociedade, né? Ou seja, além de se oferir lucro, né? A empresa ela tem um papel de fazer inclusão social. Inclusive, esse tema tem sido constantemente alvo, né, de abordagens por fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, mas ainda existe, né, um órgão específico para isso, lá dentro do Ministério da Economia, quanto do Ministério Público do Trabalho, né? Então, a exposição que foi feita aqui no início, de que ouvimos já algumas vezes alguns empresários, algumas pessoas falando que, então, não é mais vantajoso fazer contratação de mulher, é algo extremamente pessoal, né? A minha concepção pessoal é no sentido de que, como eu já falei, a empresa ela também tem uma função social, né? Não é só de lucrar. E, ao meu ver, o estabelecimento de uma política, né, empresarial nesse sentido, tanto não faz mais sentido do ponto de vista de marketing social, isso pega muito mal para as empresas, quanto pode sim ser alvo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Tá? Não somente essa questão de mulheres, pelo risco da gravidez, mas, por exemplo, como a questão de pessoas negras, né? Fiscalização relativo a esse tipo de coisa, PCD, relativo a aprendiz. PCD, perfeito, né? Aprendizes, né? Pessoas com deficiência. Então, não é algo que jamais pode ser sugerido, tá? Assim, e seria até um crime, no caso, a sugestão nesse sentido de que as empresas não procedessem com a contratação de mulheres por causa desse motivo. A banca também sempre se sensibiliza, né, também com as empresas, no sentido de que realmente, por estarmos em uma situação atípica, né, as empresas têm realmente vivido uma situação fiscal muito difícil, mas nós cremos plenamente de que a harmonização entre esses direitos tem que vir do governo, né? Seja no auxílio das empresas com esse afastamento das gestantes, né? E possibilitando que não haja, assim, com o objetivo da proteção de um direito, a criação de um problema social diferente, que é isso que você está falando, né? Ou seja, dos empresários começarem a não querer mais fazer contratação de mulheres. É verdade. Acho que o doutor André realmente caiu. Alguma ponderação, algum comentário? Doutor Não, Lucas. eu acredito que nossa parte é só, não havendo mais nenhuma pergunta, eu acredito que a gente pode encerrar a live. E Só agradecendo a agradecer. todos que estão conosco aí, viu? Tanto os que ainda estão aqui, quanto os que já saíram. E eu renovo as palavras do Dr. André como as nossas. Qualquer dúvida, qualquer pedido de orientação, as portas estão abertas do escritório. E pelas mídias sociais também. Estamos no aguardo de vocês.
Perfeito. Muito obrigada a todos que participaram. E a gente, quinta-feira, se encontra aqui novamente. Obrigada, doutor Lucas. Um abraço, Obrigado, doutor doutor. André. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.